Segunda-feira, 4 de maio de 2026, hora do café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã para você. Hoje eu vou falar sobre os campeões de Madrid, Marta Kostyuk e Jannik Sinner. Vou falar das duas finais e um pouquinho mais, responder algumas perguntas dos apoiadores sobre Sinner, sobre Kostyuk. Tem uma pergunta sobre a Mirra Andreeva, que foi muito interessante, sempre do Wanderson Ferreira, sempre falando do feminino, que é muito legal. Vamos começar sobre a final de sábado, a vitória da Kostyuk sobre a Andreeva, 6-3, 7-5. Foi um jogo em que a Kostyuk foi mais agressiva desde o começo, devolvendo o segundo saque 1 metro dentro da quadra. Errou várias devoluções, algumas nos primeiros games, mas o objetivo dela era manter a pressão, e funcionou, né? Ela também se defendeu melhor que a Andreeva, e acho que a russa teve bons momentos, mas momentos muito ruins também. Acho que ela não aproveitou o pior instante da Kostyuk, que foi no começo do segundo set. Ainda assim, a Andreeva teve um set point no saque da Kostyuk no segundo set, e errou uma devolução de segundo saque por muito, mandou ela para longe. Teve outro set point depois, mas aí foi um ace da Kostyuk, um saque aberto, indefensável. E depois disso, acho que foi ladeira abaixo o nível do tênis da Andreeva, né? A Kostyuk termina o jogo com mais winners, 26-13, que é uma diferença grande, e menos erros, 28-33. Né? A Kostyuk, acho que assim, foi muito mais agressiva, tanto que no sétimo game do primeiro set estava 11-2 em winners para ela. Aí entram os saques, ela estava sacando bem, mas não foi só isso, né? A Andreeva só consegue pressionar o saque da ucraniana no nono game, quando estava 5-3 já, mas foi muito pouco, sabe? Ela teve 2 breakpoints ali, errou uma devolução de saque de direita, errou uma esquerda cruzada na rede, numa bola mais curta. Ela estava até bem nesse ponto, mas enfim, né? O segundo set ele começa com a Kostyuk quebrando, parecia que ela ia deslanchar, mas aí a Andrea devolve a quebra, sendo mais agressiva, né? Teve uma dupla falta e um erro não forçado da Kostyuk nesse game também, mas a Andreeva quebra de novo para 3-1, num game que tem uma direita na rede e um smash na rede, no 15-40. A Kostyuk não estava bem aí, mas ela consegue devolver a quebra, faz 2-3, volta no set. E esse game teve um winner de devolução, teve outra devolução funda no 0-40. As devoluções da Kostyuk limitaram bastante o poder ofensivo da Andreeva nos games de saque da russa, né? Mas assim, o que eu acho que eu acho que a Andreeva não se encontra na partida em momento nenhum, não consegue um ritmo pro tênis dela, né? Ela não faz nada assim com uma certa consistência do tipo, olha, isso aqui está funcionando, vou continuar aqui. Ela ataca, ela busca winners aqui e ali, mas não tem nada que você olhe para o jogo, né, para essa performance, para essa atuação dela e fala, nossa, ela tentou machucar a Kostyuk sempre aqui, ela fazendo isso estava dando certo. Não, nada funcionou constantemente, mas a gente também não viu ela fazer nada, tentar nada com certa consistência, assim, insistir em alguma coisa. Mas, repito, ainda assim ela teve lá 2 set points e um deles no segundo saque, e ela erra esse backhand que foi horroroso, sabe? E machuca, né? Machuca. E aí no 5-5, no game seguinte, ela joga mal 3 pontos, ela dá um breakpoint errando um swing volley horroroso no meio da rede, é quebrada com uma dupla falta, e aí, né, enfim, perdeu todos os breakpoints que enfrentou na partida, é bom que se diga também, né? E um título mais do que merecido da Kostyuk, que ainda comemorou dando cambalhota, foi legal de ver, muito bacana. Vamos falar da final masculina, né? Falei rápido da feminina, mas a ideia é falar rápido e entrar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais nas perguntas, e muita gente pediu para analisar um pouquinho desse matchup Sinner e Zverev, porque é a 9ª vitória seguida do Sinner, e essa foi fácil, né? Foi 6-1, 6-2, 57 minutos. Tem bastante coisa interessante para falar desse jogo. Acho que foi um começo fulminante e muito preciso do Sinner, sem dar nada de graça. Ao mesmo tempo, o Zverev ele não começa bem, e quando ele está sacando em 0-3, ele faz um game pavoroso, ele erra 2 bolas ali colado na fita, e isso afeta, porque ele erra uma esquerda logo depois, fica 15-40 abaixo, erra uma direita para ficar 4-0 abaixo. E aí, amigo, você vindo de 8 derrotas seguidas, 4-0 do primeiro set contra o Sinner, difícil. O Zverev ele não ganha ponto nenhum com o segundo saque no primeiro set, e ele não estava sacando mal não, tanto que ele saca só 4 vezes com o segundo saque.
Mas aí começa o segundo set, ele joga outro game ruim no terceiro game, o Sinner abre 2-1, uma quebra, faz 3-1, e aí acabou o jogo. O Zverev não tinha, assim, tecnicamente não estava bem, e mentalmente você via que ele estava entregue ali. E por isso a descrição do jogo é rápida, porque o jogo foi rápido, não dura nenhuma hora. E a gente está falando de um jogo entre o número 1 e o número 3 do mundo. Mas sim, entremos no que eu acho que é a grande pergunta aí. Porque, ok, foi um jogo muito bom do Sinner e foi um jogo muito ruim do Zverev. Mas por que essa dificuldade histórica do Zverev com o Sinner? E eu falei isso na análise, Flash, eu mando análises em áudio logo depois de algumas partidas importantes para os apoiadores do blog, mando sempre no nosso grupo de Telegram. E eu vou repetir o que eu falei ali. Porque assim, o Zverev tem 3 coisas que ele faz muito bem: saque, backhand e ser consistente. O saque dele é um dos melhores do circuito, o backhand dele é um dos melhores do circuito, e ele é um cara que é muito sólido do fundo de quadro. Só que o Sinner é melhor do que ele nessas 3 coisas. Ou ele anula essas 3 coisas, o que não é comum, não é qualquer um que faz isso. Porque, não estou nem comparando o saque, mas assim, o saque do Zverev contra a devolução do Sinner, que para mim é a melhor devolução do circuito hoje, ele perde muito da eficiência, volta muito mais bola. O Zverev precisa forçar mais. O backhand do Zverev é excelente, o do Sinner é melhor. E se o Zverev é consistente do fundo de quadra, o Sinner consegue ser tão consistente quanto ele, sendo mais agressivo. E essa consistência do Zverev, que às vezes a gente classifica como passividade, porque ele, como ele tem o backhand melhor do que a maioria do circuito, para ele é muito confortável ficar trocando esquerdas ali. Contra o Sinner não é. E aí a gente entra num dilema. Se ele insiste em trocas longas, o Sinner pode sustentar e escolher com um pouquinho mais de paciência quando buscar uma paralela, quando acelerar, quando angular um pouco mais. Ele pode jogar com porcentagens mais altas. Ele tem paciência e tem inteligência para escolher bem o que fazer. Falei sobre isso no último podcast, inclusive. E a outra opção que o Zverev tem é forçar, é arriscar. E aí ele corre mais risco e corre o risco de perder essa consistência dele. Então é um jogo de xadrez muito ingrato para o Zverev, especificamente contra o Sinner, que é um matchup incomum para o Zverev. E não é muito diferente do problema que ele tem contra o Djokovic. Se ele saca bem, o Djokovic devolve bem. Backhand contra backhand, eu sou mais do sérvio. Consistência por consistência, talvez hoje, com o físico, o Djokovic tenha mais dificuldade para ficar em trocas longas com o Zverev. Mas, tendo o Djokovic no seu melhor, não tem por que ele perder na consistência para o Zverev. Então não é muito diferente, sabe? E, enfim, o Zverev, naturalmente, ele não é o cara mais agressivo do mundo. E isso também dá tempo, como eu falei agora há pouco, do Sinner trabalhar, de atacar primeiro com boa porcentagem. E isso pode ser de direita também, não necessariamente de esquerda, porque eu estava ali analisando esquerda contra esquerda, Mas o Zverev tendo a direita, ele machuca também. E isso é algo que o Sinner nem sempre consegue fazer contra o Alcaraz, por exemplo. Ou contra um Djokovic ou contra alguns outros caras. Que são mais agressivos, que aceleram, que tiram um pouco do tempo do Sinner. O Zverev não tira esse tempo dele. O Zverev dá tempo para o Sinner. Então esse matchup aí é especialmente ruim para o Zverev, especialmente bom para o Sinner. Melhor do que matchup contra o Alcaraz, ou contra o Djokovic, ou até alguns outros tenistas que são inferiores a ele. E fora isso, também agora tem um aspecto mental. 9 vitórias seguidas, e 14 sets seguidos do Sinner em cima do Zverev. Isso mata a cabeça de alguém. Porque é evidente que talvez o tenista consiga entrar na quadra pensando em vencer, pensando em alternativas, pensando no que pode tentar fazer de diferente. Mas a hora que a coisa começa a desandar, e hoje desandou bastante, domingo, esqueço que a galera ouve isso na segunda, eu gravo no domingo à noite. Mas enfim, nessa final a coisa desandou bastante, aí o Zverev não tem de onde tirar energia, ou força mental para, vou virar, vou sustentar aqui, hoje vai ser meu dia. É difícil acreditar nisso,
No caso deste domingo, ainda foi a tempestade perfeita, porque foi um jogaço do Sinner e uma atuação ruim do Zverev, como eu já falei. E talvez a gente nem dê o devido valor para o nível que o Sinner jogou. Eu até fiz um post sobre a qualidade de atuação do Sinner, que foi a nota mais alta desse ranking, né, desse tipo de avaliação, e esse tipo de avaliação existe no circuito desde 2022, que são as notas que o Tennis Insights dá de avaliar golpe a golpe durante a partida inteira. E o Sinner teve a maior nota da história dessa avaliação. Deixa eu ver até aqui a nota, porque eu não lembro de cabeça, foi 9 alguma coisa. 9,79. É uma medição que avalia tudo, né? Qualidade do saque, conversão, steal, que é quando o tenista sai da defesa para o ataque, conversão, que é quanto o tenista ganha os pontos em que ele tem vantagem no rally, a qualidade de devolução, a qualidade da direita, a qualidade da esquerda, né? Então, e o tempo que ele passa no ataque. Tudo isso, somando tudo, dá essa nota de performance aí, que a do Sinner foi 9,79, que é a maior da história do Tennis Insights, que existe desde 2022, que foi quando eles começaram a medir todos os jogos de todos os Masters 1000. Não é pouca coisa, tá? Então, não é porque o Zverev jogou mal que a gente vai dizer que o Sinner, né, não jogou tanto assim. O Sinner jogou muito, tá? E assim, principalmente, ele não tirou o pé, não aliviou, não abriu uma fresta para reação. Isso é atuação de gente grande, né? Ele tem 24 anos, já está num nível de maturidade técnica e tática brilhante, brilhante. Muito mais maduro do que alguns anos atrás. É normal, vem com a idade. A gente fala isso às vezes do João Fonseca, que em certas situações ele ainda não lida bem e a galera reclama quando a gente fala, ele ainda tem só 19 anos. E não é para, né, desculpar. Algumas coisas, algumas características, né, algumas qualidades, algumas capacidades, o tenista vai desenvolver com o tempo, principalmente quando a gente está falando de maturidade, de capacidade analítica, de saber como se portar em certo momento de cada jogo. Tudo isso vai se aprendendo, né? Porque golpes, eu acho que a curva de evolução é diferente, né? Você pode ter um golpe excelente com 16, 17, 18, 19 anos, e esse golpe pode continuar melhorando, mas você pode chegar num nível de golpe fantástico com 19, né? Ter um saque espetacular com 18, 19 anos, mas que, de repente, outras capacidades não estão nesse mesmo nível de maturidade, mesmo nível de, né, nesse mesmo patamar, como diria Bruno Henrique. E certas coisas vêm com a idade, né? Essa questão tática, essa coisa de postura, de saber como se comportar e de saber administrar mentalmente certas ocasiões, vem com o tempo. E a gente viu isso no Zverev numa final, com o Sinner, numa final em que o adversário não estava bem, ele tinha um jogo controlado, podia dar uma relaxada, podia, né, jogar um game ali mais ou menos, e de repente levava uma quebra, o adversário voltava para o jogo. O Sinner não tirou o pé. Foi bem robozinho mesmo nessa final, né? E repito, né, esse robozinho não é pejorativo. Agora, vamos terminar com os números espetaculares do Zverev, né? 23 vitórias seguidas no circuito, né, ganhando Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madrid. 28 vitórias seguidas em Masters 1000. Essa sequência começou em Paris do ano passado. E dessas 28 vitórias são 56 sets vencidos e só 2 perdidos. Essa para mim é a mais absurda. Primeiro homem a ganhar 5 Masters 1000 seguidos. Pois é, nem Djokovic nem Nadal tinham conseguido isso. Primeiro homem a ganhar os primeiros 4 Masters de uma temporada. A gente lembra que o Djokovic ganhou 4 Masters na temporada de 2011. Os primeiros 4 Masters que ele disputou, mas ele não joga, se eu não me engano, Monte Carlo aquele ano. Ele ganha Indian Wells, Miami, Madrid e Roma, mas não ganha Monte Carlo. 28º título na carreira do Sinner, lembrando que ele tem 28 vitórias e 9 derrotas em finais, também é um retrospecto espetacular. É o 9º título de Masters 1000, 9 vitórias e 4 derrotas em finais, que também é um número excelente. E agora ele tem 10 vitórias sobre 2 adversários diferentes. Contra o Deminaur ele tem 13-0 no head-to-head, e agora 10 a... Não, quanto é? Contra o Zverev? Eu perdi a conta. Acho que era 9-4, né? E agora ficou 10-4.
É isso. Eu misturei aqui. É porque eram 8 vitórias seguidas, mas 9 no total. Agora tá 10-4 head-to-head. Perdão pela confusão, gente. Ah, sim, para terminar. É o primeiro italiano campeão de simples em Madrid. Tá? Para terminar, em termos de ranking, o que isso significa? O Sinner agora tem 14.350 pontos. Ele está 1.390 na frente do Alcaraz. Só que o Alcaraz já avisou, né, por causa da lesão no punho, ele não joga Roma nem joga Roland Garros. Isso significa que essa diferença, essa vantagem do Sinner vai aumentar. E pode aumentar muito nas próximas semanas. Porque como o Alcaraz foi campeão de Roma e Roland Garros, ele vai perder 3.000 pontos só nesses 2 torneios. E aí ele vai cair para 9.960 no ranking. O Sinner tem menos pontos para defender, porque ele foi vice nos 2, tanto em Roma quanto em Roland Garros. Então ele tem 1.950 a defender. A gente está falando aí de uma diferença de 1.050. Ou seja, mesmo se o imprevisto acontecer e o Sinner não jogar nenhum dos 2 torneios, nem Roma nem Roland Garros, ele sobe aí, ele aumenta essa vantagem que vai para 2.440 pontos, se eu fiz a conta certa. No melhor cenário possível, se o Sinner for campeão de Roma e Roland Garros, ele vai passar a somar 15.400 pontos. E aí ele vai ter 5.440 de vantagem para o Alcaraz. E isso equivale, né, a mais de 2 títulos de Slam e um Masters 1000. 2.000 cada Slam, mais 1.000 um Masters e mais aí quase um ATP 500 de lambuja. É muita coisa. Para o Zverev, a diferença então é obscena, porque o Zverev hoje tem 5.805 pontos. E isso quer dizer que ele está 8.545 atrás do Sinner. 8.000, são 4 slams, né? Aliás, o Zverev está muito... É bizarro falar isso, porque é uma comparação que não faz muito sentido, mas é engraçado e é verdade. O Zverev está mais perto do último colocado no ranking do que do Sinner, né? Isso acontece de vez em quando nos circuitos. A gente olhar sempre para o número 3, às vezes quando a vantagem dos 2 primeiros é muito grande, ou quando tem um primeiro que ganhou tudo em sequência, você vai ter alguns momentos isso na história, no passado, né? Inclusive o período de Big Four teve alguns momentos assim, que você tinha às vezes Federer ou Nadal e Djokovic ganhando muita coisa, e o terceiro estava ali mais perto do último do ranking do que do primeiro. Acontece. Vamos entrar agora nas perguntas que os apoiadores mandaram. Lembrando que essas perguntas são enviadas no nosso grupo de Telegram, que é um grupo exclusivo para apoiadores do Saque e Voleio. Primeira pergunta é do César Mortari Barreira. Como analisar a pressão psicológica que um adversário como o Sinner impõe nos adversários e como isso repercute em erros e dias ruins nos jogos desses adversários? Tem como deixar mais objetivo? Eu falei um pouco disso agora há pouco. Eu acho que dá para o adversário entrar em quadra confiante de que dá para fazer algo diferente, ou pensando no que dá para fazer e acreditando e tudo. Mas a hora que a coisa começa a dar errado, ou quando, sei lá, você ganhou o primeiro set e perde o segundo, vai ali pro terceiro, isso vem na cabeça, evidentemente. E eu vou te dar 2 exemplos, um exemplo prático disso com o Nadal, que é um dos maiores campeões da história do esporte. Mas esse pensamento não tem como você evitar. Quando você já passou por isso e já perdeu, e se perde para o mesmo cara e sempre perde, e você começa a pensar durante a partida, nossa, vou perder de novo, vai acontecer de novo. Vou usar um exemplo do Nadal que nem é sobre head-to-head, mas vamos lembrar aqui, final do Australian Open de 2012, ele e Djokovic. Ele estava ganhando, estava um breakpoint na frente no 5º set. Ele perde aquele jogo. É o jogo que os dois saem destruídos, né, enfim. 2017, Nadal, final do Australian Open de novo, ele e Federer. Nadal tem uma quebra de vantagem no 5º set e ele perde aquele jogo. Fica na cabeça. Vamos pular mais 5 anos. 2022, Nadal e Medvedev. 5º set. Medvedev abre 2-0, Nadal empata, Nadal saca para fechar o jogo, uma quebra de vantagem no 5º set e ele perde o saque. Você acha que não passou na cabeça dele? Que ele perdeu já 2 finais no 5º set tendo quebra de vantagem? Ele fala na coletiva depois do jogo
que quando ele tem o saque quebrado ali, ele vem na cabeça dele, nossa, não pode acontecer de novo. Já aconteceu 2 vezes, tive uma quebra na frente, quinto set, e isso volta na cabeça. E aí é do tenista como é que ele consegue lidar com essas coisas. Evidentemente o Nadal lida um pouquinho melhor porque ele é quem ele é. E assim, também ajuda o fato de ter sido Medvedev, né? Porque eu acho que se é contra o Djokovic é um pouquinho diferente. Mas o Nadal é Nadal, né? O Zverev não é Nadal. E te dou um exemplo de outra maneira que essa pressão psicológica ou pressão de head-to-head exerce sobre adversários, também envolvendo o Nadal. Nadal faz a final de Australian Open em 2019 contra o Djokovic. Ali ele já estava numa sequência assim, de derrotas para o Djokovic em quadra dura que era, né, considerável. Fazia tempo que ele não ganhava do Djokovic em quadra dura, num slam. Né? Não lembro se a última foi aquela final de US Open de 2013, se teve uma depois, de cabeça assim, né? Não lembro. Tô lembrando desse exemplo porque ele veio agora na minha cabeça, não tem nada programado, eu não faço roteiro desse tipo, sabe, César? Mas naquela final de 2019 o Djokovic estava num nível altíssimo e claramente o Nadal tenta jogar forçando situações ali, ele correu mais riscos do que ele correria normalmente e ele erra muito mais, e é a final que o Djokovic acho que ganha mais fácil do Nadal. O Djokovic estava num nível soberbo, mas o Nadal acho que por tentar fazer um pouquinho mais, por tentar não ser só vítima, ele força, ele corre riscos, ele comete mais erros, e o Djokovic acaba vencendo aquela final de uma maneira mais fácil do que de repente teria vencido também, mas de outra maneira se o Nadal tivesse errado menos, trocado mais bola. Entende o meu ponto? É um exercício de futurologia, ou ficar imaginando e se isso, e se aquilo, mas o fato é o que aconteceu. O Nadal realmente força situações ali e joga mal para os padrões de Nadal. Pergunta do Lucas Parra: você já mencionou que Federer tinha um slice na direita do Djokovic que incomodava o sérvio, que o Nadal jogando com profundidade no meio também poderia incomodar. Alguns pequenos buracos no jogo do sérvio. Eu nem acho que sejam buracos, mas eu acho que eram pontos que ele não era tão forte quanto em outras situações, né? A maneira de você minimizar, controlar danos. Mas voltando, ele escreve assim: quais você acha que são os pequenos buracos no jogo do Sinner e quais jogadores no circuito têm armas para explorar isso? Cara, também não acho que o Sinner tenha pequenos buracos, mas assim, a direita dele é menos sólida que a esquerda, então se você tem que escolher alguma coisa, né, você escolhe isso. A porcentagem de primeiro saque do Sinner oscila bastante, então eu acho que vale forçar, arriscar e pressionar a devolução de segundo saque, coisa que o Zverev nunca faz também, né? Ele sempre está devolvendo o segundo saque lá de trás. Então acho que o Djokovic fazendo isso bota um pouco mais de pressão. Embora o head-to-head do Sinner contra o Djokovic seja muito favorável ao italiano, né, no recente, né? Então também é algo que não é que a gente vai dizer é um buraco no jogo do Sinner, ou quem fizer isso vai ter sucesso. Não. Mas algumas coisas, sabe? Dar curta, acho que tirar o Sinner do fundo de quadra. É fácil dar curta no Sinner? Não é fácil dar curta no Sinner porque ele não joga tão recuado e joga agressivo. Então é muito difícil você empurrar o Sinner para trás e ter margem. O Alcaraz faz isso porque, ele consegue empurrar. E 2, ele tem uma das melhores curtas do circuito, se não for a melhor. Mas quantos caras conseguem fazer isso? Então, entende o dilema? A direita do Sinner tem momentos que dá uma descalibrada ali, mas tem que ser alguém que consiga forçar e insistir ali. É fácil? Não é. Essas coisas. Sabe? E o Lucas explicou que ele comparou Sinner e Djokovic porque os dois são e foram absurdamente dominantes e têm estilos parecidos. Outra pergunta do Lucas é a seguinte: criticamos muito o Zverev por tremer ou não ser agressivo ou se apequenar contra os grandes do circuito. Porém, nesse caso contra o Sinner, não é a situação que atualmente todo mundo está apanhando do italiano? E temos essa impressão maior do Zverev porque ele, com mérito, está chegando longe nos torneios e, consequentemente, jogando muito e perdendo contra o italiano? Não sei se ele perguntou ou se ele afirmou essa segunda, está sem interrogação, acho que ele afirmou. Mas eu acho que é o seguinte: essa coisa do Zverev tremer, eu acho que não se aplica para os jogos com o Sinner, tá? Ou de não ser agressivo, ou de se apequenar. Eu acho que isso tem alguns jogos na carreira do Zverev que são muito assim. Até o jogo que ele ganha do Djokovic no Australian Open do ano passado, que é um jogo que o Djokovic estava muito mal fisicamente e consegue equilibrar a partida por um tempo, porque o Zverev não estava conseguindo tirar vantagem disso. Esse é um dos jogos.
Teve um jogo do Zverev com o Djokovic, que o Djokovic joga lesionado, empurrando o saque ali, com aquele problema no abdômen. No Australian Open também, uns anos atrás. E o Zverev tinha tudo para ganhar, para incomodar ali, e perde. O jogo recente do Zverev com o Alcaraz no Australian Open, que o Alcaraz não estava bem fisicamente. O Zverev podia ter feito coisas muito mais interessantes ali do que ficar trocando bola, podia ter sido mais agressivo. Ele mesmo fala isso depois do jogo, não sou eu que estou, né, sendo extremamente rigoroso na análise, o Zverev fala isso. Sendo um pouquinho mais rigoroso agora, aquele jogo do Zverev contra o Nadal, o jogo que ele se lesiona em Roland Garros, o Zverev estava jogando uma enormidade, ele nunca podia ter perdido aquele primeiro set. E aí você vai me dizer, mas o Nadal jogou muito. Pô, mas vê o que o Zverev jogou nos pontos que ele teve ali pra matar o set. Sabe? Mas é o Nadal em Roland Garros. É o Nadal em Roland Garros. Mas daí quer dizer que por ser o Nadal em Roland Garros, ninguém pode ganhar um set dele nunca. O Zverev tava jogando num nível altíssimo e a situação tava ruim pro Nadal porque o jogo tava em condições lentas, ele não tava conseguindo empurrar o Zverev pra trás e ainda assim o Zverev conseguiu perder um set que tava na mão dele. Então, esse tipo de situação que tem em alguns torneios e alguns torneios grandes é que dá um pouco dessa reputação pro Zverev, sabe? Não acho que seja o caso contra o Sinner, não. Contra o Sinner é muito mais nível e muito mais matchup. Outra pergunta do Lucas. Você acha que se o Cahill fosse treinador do Alcaraz, o espanhol poderia ser taticamente tão brilhante e consistente como o Sinner? Não sei, é difícil isso, Lucas, é meio especular, né? Porque eu acho, e assim, é puro achismo meu, tá? Não lembro nem o que o Ferreiro fala sobre isso, mas eu acho que o Alcaraz é desses tenistas que, para render o melhor, precisa de uma certa anarquia. O Léo Azevedo uma vez usou essa expressão numa entrevista comigo, falando sobre... Nem lembro quem era, acho que era o Felipe Meligeni na época. E eu acho que ela é super válida para tenistas como o Alcaraz. Não estou comparando o Alcaraz com o Felipe Meligeni, pelo amor de Deus, gente. Mas tô usando a expressão porque é uma situação parecida aqui, em termos de comportamento, de cabeça do jogador. Sabe, se você pega o Alcaraz e manda ele fazer 500 vezes a mesma coisa, talvez ele morra de tédio na quadra e não consiga executar. Então... Mas o Cahill é um cara que se comunica tão bem e que consegue fazer coisas brilhantes com tenistas diferentes, que eu acho que de repente com ele o Alcaraz acharia de repente mais rápido ou melhor um balanço entre a anarquia e o que ele precisa fazer taticamente para vencer partidas. Acho que o Alcaraz já evoluiu enormemente nesse quesito, tá? Com o Ferreiro, com o Samu Lopes, enfim, sem Cahill. Não estou dizendo que o Cahill iria fazer a mágica ou iria fazer algo que outros não fizessem. Mas eu acho que o Alcaraz vem evoluindo nisso também. É outra das coisas que vem com a idade. Tá? E para terminar a pergunta do Wanderson Ferreira, a Mirra Andreeva, de 19 anos, parece bem menos perigosa que a de 16, que chegou à quarta rodada no próprio torneio de Madrid de 23. Trataria como evolução natural para um jogo de mais equilíbrio por ter mais responsabilidades com o ranking hoje? Eu acho que sim, tem duas coisas aí. Tem ranking, tem expectativa, tem uma pressão que ela mesma exerce né, sobre si mesma, e ela fala abertamente sobre isso. A Conchita fala que né, a próxima parte da evolução da Mirra tem que ser mental. Então tem esse aspecto, e tem uma entrevista da Mirra nesse torneio de Madrid, não sei se foi depois da semi ou se depois das quartas, em que ela fala ou foi que não, a Mirra mesmo, que ela falou que assim, que antes toda derrota para ela era o fim do mundo, que ela sofria muito com cada derrota, com cada semana, que ela queria, às vezes via companheiras de circuito perdendo jogos e rindo e se divertindo no dia depois e tal, e que ela gostaria de ser mais assim, mais leve, mas que ela espera que um dia ela evolua a esse ponto, assim, de não deixar a coisa pesar muito na cabeça dela. Isso é uma coisa. E o outro fator é que eu acho que o circuito conhece um pouquinho melhor a Mirra, que é um pouco natural. 3 anos ela está ali na elite, e as pessoas vão entendendo mais como jogar contra ela. O plano da Kostyuk hoje me pareceu muito
nesse sentido, de tipo, não vou deixar essa menina jogar, distribuir o jogo aqui porque ela é perigosa. Se você olhar todos os jogos da Kostiuk, ela não joga tacando devolução assim, né, a vida inteira. Então eu acho que ela foi mais agressiva hoje do que o normal para minar essa capacidade que a Andreeva tem de distribuir o jogo e de se impor. Eu acho que a Kostiuk entrou em quadra naquela de vou atacar primeiro para não ser atacada. E a segunda pergunta do Wanderson é a seguinte: na discussão melhor jogador sem slam, que eu falei num podcast recente, ele pergunta assim: você diria que com as 3 finais Zverev foi quem teve mais chances de vencer um slam? Eu acho que sim, não só por causa das 3 finais, porque a última final é contra o Sinner, ele perde, né? Mas a primeira final principalmente, né? Ele pega o Thiem, que não era campeão de slam, era uma estreia do Thiem numa final, se eu não me engano, ou não? Não, o Thiem já tinha jogado o final de Roland Garros, né, com o Nadal, não lembro de cabeça agora. Mas o Thiem não era campeão de slam. E o jogo vai para o 5º set e o Zverev saca em 5-3, se não me falha a memória, o 5-4. Mas o Zverev saca para o título. E depois, quando o jogo vai para o tie-break, fica 6-6, ou seja, o Zverev esteve a 2 pontos de ser o campeão de slam. Então, se é quem chegou mais perto, certamente foi ele, dos que não ganharam o slam. Pelo menos assim, recente, né? Não sei se... vou lembrar, pesquisando, de algum tenista que não ganhou o slam e teve um match point. Mas, repito o que eu falei naquele podcast, que assim, se a gente olhar todos os não campeões de slam, talvez o Zverev não seja o melhor ou mais talentoso ou mais brilhante que, sei lá, que o Nalbandian, que o Marcelo Rios ou que outros caras que entram nessa conversa. Mas ele fez 3 finais de slam. Ele ganhou vários Masters 1000. Ele tem um currículo muito, muito, muito respeitável. Eu acho que, em termos de currículo, o melhor deles. Sabe? 3 finais de slam e ficou 2 pontos de um título, né? Ou um game de saque. Então, eu acho que sim. Pelo menos, não me vem na cabeça agora um exemplo melhor. Alguém que tenha chegado mais perto, né? Ah, sim, teve... Eu lembrei agora, tá vendo? Essas coisas vêm no improviso. O Coria teve um match point, 2 match points ou 3? 2, acho que na final contra o Gaudio em Roland Garros. Mas se olha o currículo do Coria, olha o currículo do Zverev, pô, né? Nem se compara. O Zverev tem muito mais coisa e final de slam no saibro, final de slam em quadradura, pô, né? Então teve chance, né? Teve mais chances, né, numericamente falando. O Coria esteve a 1 ponto, né, e alguns centímetros, né? Teve uma paralela ali que ele arrisca que não sai tanto assim. Deu dó. Mas é isso, gente. Obrigado por quem ouviu até aqui. E só lembrando que pode voltar todo dia, porque tem um episódio novo do Café com Cossenza toda manhã. O podcast está no Spotify, na Amazon Music, no Apple Podcasts, no YouTube Music. E se você ficou interessado, de repente quer apoiar o meu trabalho, quer mandar perguntas para eu responder no podcast, dá uma olhada lá no apoia.se/saquevoleio para saber todos os benefícios de apoiar o Saque Voleio. E se ficar com alguma dúvida, manda uma mensagem para mim em qualquer rede social, pode ser um e-mail também. Meu e-mail é ac@cossenza.org e eu respondo assim que puder. Beleza, gente? Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para todo mundo. Um abraço.